para todos. Para quem gosta de uma polêmica, o texto desse Shabbat, Zeca já gostou, o texto desse Shabbat é perfeito. Essas pessoas que sempre encontram algo para discutir, sabem? Essa leitura de Torá começa com desses episódios. A Torá diz que, e foi no oitavo dia, por isso o nome da Parashá Shmini, o oitavo, esse período em que começa a penetrar o humano no mundo, fora do ciclo de Sete, do perfeito, que é a criação de Deus. E no oitavo começa a nossa, com todo o imperfeito que o ser humano é, e também com todo o criativo e com todo o maravilhoso. E nesse oitavo dia, diz o texto que Moshe chamou a Arón e a seus filhos e a todos os anciãos de Israel. Y entonces Moshe le dice a Aarón, toma para ti un becerro como oferta de pecado y un carneiro como oferta de elevación. Quer dizer, comienza en ese momento todo o ritual sacerdotal que vai acompanhar ao povo de Israel durante milhares de anos. Y en esa leitura que Moshe comienza a instruir a Aarón como fazer isso. E aos filhos de Israel falarás, insiste Moshe com Aarón, dizendo, tomem um cabrito por oferta de pecado e um becerro. E o texto continua. E Aarón faz perfeitamente como Moshe le tinha ensinado. E fizeram todo conforme a essa lei que estava sendo instalada, e todo o que Moshe dizia era evidentemente por orden de Deus. Y cuando acaba ese ritual, cuando acaba todo eso que Moshe tinha indicado a partir das orientações de Deus, o texto diz que chegaram ao lugar. Lembram que quando Moshe falou com Aarón, Aarón não estava sozinho, estavam os filhos e os anciãos de Israel junto com ele. Então, quando acaba esse ritual, diz o texto que dois dos filhos de Aarón, Nadab e Abiú, entram no santuário. Estou agora no início do capítulo 10, e tomaram cada seu incensário, sim, e puseram fogo neles, e puseram sobre eles incenso e ofereceram diante do Eterno Esh Zará, fogo extraño que no tinha sido ordenado. ¿Lembran cómo continúa a história? ¿Alguien lembra? Evelyn conoce a história. Piñas? Então, diz que desse fogo extraño saiu fogo do Eterno que os queimou. E morreram diante de Deus. E o texto continua e diz Moshe a Aarón, é isto que falou Deus dizendo, por meus escolhidos me santificarei, e ante a face do povo, de todo o povo serei glorificado. Vaidom Aarón. E Aarón calou. Bom, eu encontro esse texto bem polêmico. Como em todas as situações da vida, seguramente teremos aqui muitos pontos de vista diferentes. Quem gostaria de ensaiar algum tipo de, o que queiram, sobre esse texto que acabamos de ler? Vou fazer primeiro uma pergunta antes de quem quiser falar. É uma pergunta mais subjetiva de como nos sentimos diante desse texto. Tipo, está tudo bem? Quer dizer, um minuto, Zeca.
Quer dizer, nos sentimos confortáveis com esse texto ou incomoda? Quer dizer, entendemos o que aconteceu ou não nos conformamos com a... Bom, ia dizer com a mensagem do texto, haveria primeiro que definir qual é a mensagem do texto, que já antecipo tem muitas. Mas primeiro queria ouvir um pouco o sentir de quem quiser falar. Zeca, você levantou a mão. Ok. Eu tenho altas conversas com Zeca, todo Kabbalat Shabbat voltamos juntos para o Leblon, temos meia hora de conversas de Torá, e Zeca adora os textos bem, enfim, extremos, não? Sim. Como? Sim. Sim, para como tinha que ser feito o ritual. Bom, vou ler essa parte. Vamos, para não falar eu e fazer ler o texto. Diz que nesse momento entraram Nadab e Abiú e puseram um fogo no incienso diante de Deus, um fogo estranho que não lhes tinha sido ordenado. E aí é que saiu fogo e mata eles. Sim. Ok. Então já temos mais alguém para o time do Zeca, que é dizer, ok, fizeram errado, fizeram literalmente uma coisa que não tinha sido ordenada e a consequência é a morte. É isso. Tá. Não, não. Não, 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 tudo bem, mas aqui no texto foi a morte. Ok. Ok, está certo. Raquel diz, cada um tem livre-arbítrio e no nosso livre-arbítrio fazemos escolhas e as escolhas têm consequências. E essa é uma forma de... quer dizer, você não se sente mal com o texto, está tudo bem. Ok, ok. Então, enfim, isso. As escolhas têm consequências e é isso que aconteceu. Muito bem. Obrigado. Pinhas. Uhum. Uhum. Ok, o que Pinhas está dizendo é, em um exercício interpretativo, é dizer, bom, talvez está tudo bem com esse texto, porque de fato os filhos tinham que ser o sacrifício. Se eu pensei que o texto era problemático, essa explicação, mais ainda, seguramente a explicação que Pinhas está trazendo tem a ver com como funcionava, não dentro do povo de Israel, sino nos povos circundantes, que de fato sacrificavam aos filhos. Bom, todo ritual no judaísmo, na Torá, é para evitar esse tipo de práticas. Então, não me surpreenderia que eventualmente tivesse acontecido situações desse tipo, porque eram habituais. O que sim me surpreenderia é que todo isso fosse com a bênção de Deus, porque justamente Deus quer instalar outro tipo de ética, outro tipo de ritual. Quer dizer, quando a gente vê a Keidat Yitzhak,
que toda a trama tem a ver com Deus evitar o sacrifício, um pouco para passar a mensagem de, embora seja habitual sacrificar aos filhos, nós não vamos fazer isso. Essa é a mensagem da Keidat Yitzhak. Então me surpreenderia que Deus esteja de acordo com essa prática, mas o Midrash é isso, é uma leitura criativa dos textos e pode ser. Evelyn, estudou a mesma aula ou é outro comentário? Ok. Ah, é outra aula. Ok. Obrigado, Evelyn. Só um minutinho. Evelyn trouxe nessa leitura del alajá e do voluntário, do espontâneo, tem duas mensagens aí. Uma de não sermos exagerados, não fazer além, como que já temos toda uma lei, já temos um monte de coisas para cumprir. Não precisa ir além, como uma crítica à ultra-ortodoxia. Não? Tem outra mensagem ali, nesse ponto, e é justamente isso que você trouxe de eles levaram algo de forma voluntária, não? E o texto aqui nos permite nos fazer uma pergunta muito séria. Está mal fazer uma coisa de coração voluntária? Não foi ordenado. Está claro. Eles quiseram fazer algo, pode ser a mais. O texto fala um fogo estranho que não tinha sido ordenado. Uma coisa diferente, espontânea. Está mal querer fazer algo espontâneo? É uma pergunta. Eu acho uma pergunta muito importante. E a outra pergunta que muitas, mas outra das perguntas que o texto traz é: ok, fizeram errado. Vamos supor, está péssimo fazer uma coisa voluntária, é só obedecer, é só ouvir a Deus e agachar a cabeça e fazer como Deus quer. Ok. Não vale uma advertência prévia? Está cheio de relatos na Torá em que Deus adverte uma e outra vez e depois não mata ninguém. Está cheio.
Ao povo no deserto, Deus ameaçou com matar 30.000 vezes. E não matou. Adão e Eva falou literalmente, se comem do fruto vão morrer. 1 hora depois, de acordo ao Midrash, comeram do fruto. E 1 hora depois, de acordo ao mesmo Midrash, Deus decidiu perdoar, porque nos matou. Que Deus? Como? Cumpriu? Bom, ok. Sim. Eu não sei se Adão e Eva eram para viver eternamente. Pareceria no texto que quando diz se comem do fruto vão morrer, é tipo, vão morrer agora. Como... Não. Interpretação. O que eu quero dizer é que tem muitos exemplos, muitos relatos na Torá nos quais, de fato, existem normas, existem pedidos de Deus e depois, se a gente fosse a matar todos os pecados pelos quais a Torá diz que deveríamos morrer, de aqui estaríamos todos mortos, primeiramente, e na Torá também. Tem uma discussão no Talmud, no Tratado de Makot, que diz que o Beit Din eram os encarregados de interpretar a lei e de definir as sanções para as transgressões. E o Tratado de Makot diz, se um Beit Din, ao longo de toda a sua trajetória, que podiam ser décadas, se ao longo de toda a história esse Beit Din tivesse condenado à morte a uma única pessoa, esse Beit Din deveria ser chamado Shofech Damim, um Beit Din de assassinos. E depois vem Rabi Akiva e diz, mais do que isso, se em toda a história de todos os Batei Din, não só de sino de todos os Batei Din, se uma única pessoa tivesse sido condenada à morte, deveria ser considerado um Beit Din Shofech Damim. O que eu quero dizer é, cuidado com o que fazemos com textos como esse. Temos exemplos diariamente de como, em nome da religião e do que está permitido e proibido, se assassinam de forma cruel e violenta mulheres por não se vestir de forma apropriada, homossexuais por ter uma sexualidade aparentemente imoral, e tantos exemplos. E todo em nome do mesmo texto, ou de um texto bem similar. Isso não quer dizer que a gente não possa se sentir bem com esse texto. Um pouco o desafio que os rabinos ao longo da história fazem com textos como esse é tentar harmonizar o que o texto diz e o que no nosso contexto acontece. Porque ninguém está isento de ter errado, de ter feito uma coisa indevida. Talvez não teve má intenção, talvez tiveram a vocação de fazer do seu jeito. Eu também, às vezes, tenho a vocação de fazer do meu jeito. Posso estar certo, posso estar errado. De qualquer forma, é verdade que é um texto que nos fala que nosso fazer tem consequências. Mas entender ou legitimar que está bem que eles morram, como que Deus queria que eles morressem porque não fizeram todo literal, isso não é necessariamente o que o texto diz, sino que já isso é uma interpretação.
O que eu quero dizer é que talvez não morreram como castigo por ter feito uma coisa abominável e terrível. Talvez estavam, não sei se em português tem, em espanhol tem um ditado que se diz para as crianças que quem brinca com fogo se queima. Se queima. Então, talvez estavam brincando com fogo e se queimaram e morreram. E não é que Deus queria isso. Quando Harold Kushner, um dos mais célebres rabinos do movimento conservador nos Estados Unidos, ele perde de forma muito prematura seu filho. O filho nasceu com uma doença degenerativa, ele já sabia que o filho iria morrer muito cedo. E foi o que aconteceu. Viveu alguns anos a mais do que se esperava, morreu com 14 anos. E nesse momento, foi a partir desse momento que Harold Kushner começa a trabalhar a grande pergunta do livro de Job de por que pessoas boas sofrem. Por que às vezes pessoas ruins se dão muito bem e pessoas boas sofrem tanto? Talvez Nadav e Abiú poderiam ser boas pessoas que de fato morreram e não é que era uma morte justa. Mas quando nesse momento Harold Kushner está sendo acompanhado pelos amigos e os amigos começam a lhe questionar como é possível que ele continue tendo fé num Deus que acabava de matar a seu filho. Bastante similar à leitura que até agora estamos fazendo desse texto. E Harold Kushner diz, eu não acredito que foi Deus quem matou a meu filho. Eu acredito que nesse momento Deus está aqui sentado do meu lado, me abraçando, chorando junto comigo. O filho de Harold Kushner morreu, Nadav e Abiú morreram. A única leitura possível não é que morreram porque Deus quis que morram porque tem que morrer. A resposta dos amigos de Harold Kushner se parece um pouco à resposta de Moshe. Quando Moshe começa a explicar por que morreram. E o contraste das palavras de Moshe é Vaidom Aarón. Aarón fica calado. Como dizia Evelyn, não porque nos importa. Que pai podemos imaginar que não vai se importar com isso? Aarón não diz nada porque tem momentos em que simplesmente não há nada que possamos dizer que possa dar conta da situação que estamos passando. Vaidom Aarón não é não dizer nada. Esse silêncio não é a nada, é uma resposta. Uma resposta de vou tentar ver o que eu consigo fazer com a minha vida depois disso que acabou de passar. E talvez nesse sentido, esse episódio tenha uma outra mensagem. É nessa leitura que começa a se fundar a Keuná, o sacerdócio, uma instituição espiritual que otorgava grandes benefícios, muitas responsabilidades, mas de alguma forma o texto nos está dizendo que não garantia imunidade. A Torá costuma chamar de isso um pacto eterno, um Brit Olam. Mas, na verdade, é que
ese pacto, como todos los otros, son revalidados y renovados permanentemente, ¿o no? Quiero decir que no inicio de ese pacto aconteça eso con Aarón, significa que él está tendo a liberdade de sair, de se afastar, de sair dessa história quando ele quisesse. Não lhe prometeram a Aarón, por ser o sumo sacerdote, apenas coisas boas, cabod, honra e poder. Desde o início ele está tendo a liberdade de escolher. Que ele possa optar de estar onde ele está. O que eu estou tentando dizer é que se nesse momento, depois do que aconteceu, Aarón tivesse decidido, eu não posso mais, vou embora, não consigo, e ninguém teria falado nada para ele. Alguém teria reclamado com Aarón se depois de uma tragédia dessas ele já não podia mais? Então, de alguma forma, a Torá tenta também abrir nossos olhos para o conceito de pactos na Torá que não são inamovíveis. Não existem relacionamentos perpétuos, não existem vínculos profissores. Todo é uma escolha. Para Aarón também. O que fazer com sua tragédia é a escolha dele. E isso me lembra dos textos que limos no nosso Seder de Pesas, que queria compartilhar com quem não esteve, que nos lembra que somos chamados a escolher permanentemente, como dizia Amos Oz. Devemos nos perguntar o que fazer com o nosso patrimônio histórico em cada geração, em cada uma das gerações. Os judeus tivemos que decidir permanecer sendo judeus. O povo judeu sobreviveu por milhares de anos porque milhões de judeus, através de dezenas de gerações, tomaram decisões pessoais para manter sua identidade. Todo o que estamos falando, a Torá, as mitzvot, todas as línguas faladas ao longo da história, nos diferentes cantos do mundo, toda essa memória coletiva, as diferentes formas de vida, os trabalhos criativos, todo isso foi apoiado em primeiro lugar e principalmente pela decisão que cada judeu fez no seu mais íntimo particular. Permanecer judeu e não deixar de serlo. A identidade só faz sentido quando pode ser abandonada. Somente quando cada pessoa é autorizada a sair, somente quando cada indivíduo tem a opção de decidir qual é o seu caminho, é quando decide manter a sua identidade e não abandoná-la. Um pouco o que essas palavras e essa leitura do texto tentam instalar é que garantias de que nada ruim aconteça conosco não temos. Mas que não necessariamente Deus deve ser sinalizado permanentemente como o culpado de nossas tragédias pessoais, nacionais. Existe o livre-arbítrio e também existe tragédias porque existem. E não porque tenha uma mensagem necessariamente carregada de um peso que não precisamos carregar. Esse texto é um pequeno exemplo de como a Torá pode ser lida de forma literal ou de forma metafórica, e de como nossa interpretação pode nos levar para um ou outro lado. Nadab e Abiú representam as perdas dolorosíssimas que toda pessoa,
atravessa antes ou depois ao longo de sua vida. Talvez esse texto possa abrir nossos olhos, nos reconciliar com a nossa história e nos ajudar a compactuar renovadamente, uma e outra vez, com tantas escolhas, situações que dávamos por garantidas, como se um dia fizemos uma escolha e estivéssemos ordenados ou condenados a permanecer ali. E a Torá tenta nos dar um caminho de liberdade para que esse ritual, para que essa mensagem, para que essas verdades possam nos inspirar na caminhada da vida que nos espera pela frente. Shabbat Shalom. Para todos, nos colocamos em pé, por favor. Aleinu Leshabeach, na página. Vamos fazer Aleinu e fazemos a Oma. Que página? Página 40.